Perigoso. Boa tarde a todos e a todas. É claro que é aberta a sessão do dia 12 de agosto de 2024. Bem-vindo a todos, doutores auditores, doutora procuradora, mais membros do tribunal, senhores advogados, bem-vindo a todos. Hoje nós temos na pauta 6 processos, então já vamos dar início aqui com o primeiro procedimento especial. Palavra a doutora Mariana, relatora. Nobres auditores, boa tarde a todos e a todas aqui presentes, defensores e secretaria. Primeiramente, antes de começar, agradecer a oportunidade da gente começar aqui mais um mandato, mais uma nova fase nesse tribunal. Trata-se de mandado de garantia impetrado pela Sociedade Amigos do Jardim do Estádio e adjacências, entidade filiada à Liga Santo Andrense de Futebol, liga em situação regular junto à Federação Paulista de Futebol. No mandamos, em síntese, narra que foi excluída da competição organizada pela Liga Santo Andrense em decisão ilegal, eis que a Liga não possui, abro aspas, não possui Tribunal de Justiça Desportiva e comissão disciplinar devidamente constituídos na forma da lei e do regulamento da competição, e realiza julgamentos de questões relativas às disputas dos campeonatos que ela organiza através de sua diretoria e dos atos isolados de seu presidente. Em pedido liminar, requereram a paralisação do campeonato até a decisão do mérito do recurso e o restabelecimento das normas da competição com a urgente inclusão do clube impetrante no campeonato da 2ª Divisão de Futebol 2024 da Liga Impetrada e a consequente exclusão da equipe Grêmio Esportivo Aliança, indevidamente inserida no certame. No mérito, requerem anulação do ato coator que decidiu pela desclassificação do campeonato de 2024 e rebaixamento à 3ª divisão do torneio, conforme aplicado pela Liga Santo Andrense de Futebol, área impetrada, com imediata reintegração da equipe recorrente na 2ª divisão da competição do ano de 2024. Face à ausência de fumes boniures e periculum in moro, o pleito liminar foi indeferido pelo então presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo, que determinou que a impetrada fosse intimada a prestar informações no prazo de 3 dias. Mesmo intimada, o prazo transcorreu em habeas, razão pela qual o impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar. Em que pese a argumentação posta pela combativa defesa do impetrante, o status quo da decisão não havia sido alterado, razão pela qual o indeferimento do pleito liminar foi mantido por seus próprios fundamentos. Os autos foram remetidos à Procuradoria para parecer, que se manifestou pela denegação da ordem pretendida. Vieram aos autos hoje, 1h14 antes do início da sessão, as informações encaminhadas pela Liga, é o relatório. Obrigado, doutor. A Procuradoria. Nos termos da denúncia, presidente, do parecer já apresentado. Obrigado da defesa. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos, senhor presidente, relator, demais relatores. Inicialmente, parabenizá-los pela recente posse, que seja um mandato de êxito e muito sucesso para todos vocês, que faça valer e prevalecer a justiça desportiva no Estado. Em relação, quero saudar também alguns, o doutor Patrick Pavan, pelos relevantes serviços sempre, doutor Pedro, integrantes da OAB, e a todos, parabéns pelo Dia da Advocacia, que foi recente comemorado, a todos os doutores e doutoras, tá bom? Em relação ao que nós estamos aqui diante do mandado de garantia, eu divirjo do parecer da Procuradoria, porém, quero primeiro dar um destaque ao poder da justiça desportiva no país. Não se pode nem acessar o judiciário, porque a justiça tem que ser esgotada em todos os seus meios e todos os seus procedimentos. E, para isso, a importância da justiça desportiva ela é tão relevante que nem o judiciário atua ou pode atuar enquanto não esgotado todos os meios da justiça desportiva. O papel é relevante no país, E as ligas que estão filiadas, os seus filiados, todos os entes, devem cumprir os seus regimentos e regulamentos, o que não ocorreu de fato e de direito. E, passando, então, a situação, temos aqui diante um município, a Liga de Futebol de Santo André,
ela não cumpre os regimentos e regulamentos desta entidade a qual ela é filiada, não possui Tribunal de Justiça Desportivo, como a Procuradoria mesmo se manifesta no seu parecer, que ela informa que cabe à Liga indicar, tanto é que num recente julgamento que foi, recente não, um exemplar que está nos autos, que é o de 2017, foi determinada a constituição de um tribunal na cidade de Santo André, de Justiça Desportiva, pela Liga. Eu fui, na época, consultado a respeito disso, e na ocasião, o presidente que foi nomeado do TJD, nada mais é do que o nosso nobre colega Márcio Andraus, que hoje defende a Liga. Ou seja, o tribunal em que ele era o presidente na ocasião, não é mais, e não há nenhum nomeado no lugar, e tanto quanto comissão disciplinar. Então, não existe, de maneira alguma, tanto que ele, eu quero dar um destaque a essa juntada de documento que hoje foi apresentada, quero pedir preliminarmente a exclusão desse documento e de todas as suas manifestações, porque ela é totalmente intempestiva e no prazo legal. A Liga não prestou qualquer informação, deixou correr a revelia o processo, não prestou nenhum esclarecimento que deveria ser no momento processual e da forma como deveria. Então, eu peço aos senhores que analise e que determine, então, que julguem pelo indeferimento da juntada desse documento, porque é totalmente intempestiva, tanto quanto ele mesmo diz no e-mail de encaminhamento. Mesmo que a destempo, então ele já está confessando que está fora de propósito. Com relação ao mandado de garantia que foi proposto, houve de todas as maneiras a forma de representar a equipe que, veja só, não é uma taxa de inscrição que estavam cobrando, é uma taxa de, uma taxa de inscrição do campeonato, é a taxa de filiação. E foi montado um grupo de WhatsApp entre os representantes das equipes, no qual não foi incluído o representante do Ságia, que é o impetrante. Futuramente, tanto que nesse comunicado que hoje ele apresenta como defesa, ele diz que no item 3, se não me engano, ele diz lá, olha, foi indicado, o grupo, foi montado um grupo de WhatsApp e o Ságia, o impetrante, não indicou o representante. Ora, ele não foi informado para indicar. A Liga não informou devidamente que ele deveria indicar alguém para um tal grupo que representaria todas as informações do campeonato. Por isso, que no último dia, mandou-se para o presidente uma comunicação de um telefone que ele não tinha como registrado nos seus contatos, e ele só viu no mesmo dia, fora do horário, e quando procurou para efetuar o pagamento e confirmar, o presidente de ato seguinte já disse, olha, não aceito e já vou rebaixá-lo de divisão e vou ascender a divisão o Clube Aliança. Então, veja, nos regulamentos que estão nos autos, estão claramente comprovados. Não existe critério técnico nos regulamentos do 2023 e 2024, não existe. Fora daqueles que alcançaram os 4 primeiros lugares e os últimos 4 lugares. Sobe 4, desce 4. O presidente, por ato isolado, tanto que na folha 5 do mandado, está lá, uma resposta que ele deu, que deveria ter sido referendada pela comissão disciplinar, que está lá, e a procuradoria também não se ateve a isso, não está assinado, porque não existe. O site da Liga Andreense não contém a composição do seu tribunal, porque não existe. E o que nós pedíamos era que despachasse para que nós pudéssemos ter acesso a qualquer decisão e saber o que fazer naquele momento em relação ao recurso. Porém, o presidente, por ato isolado, né, por ato arbitrário, das próprias razões, e ilegal, ele acabou por indeferir o pagamento e a inscrição da equipe e imediatamente colocou no seu lugar uma equipe que não obteve colocação por critério técnico. Ora,
se fosse buscar uma solução, que o campeonato, alternativamente, jogasse nem que seja com -1, mas não pode ascender, porque não houve. Esse clube não alcançou critério técnico para ocupar um lugar entre o acesso da segunda divisão. E ao contrário. E o Impetrante também, não, por critério técnico, ele não foi rebaixado por uma questão técnica. Ele foi por ato isolado do seu presidente. E quando eu procurei falar com, na época, o alegado presidente do Tribunal de Justiça, doutor Márcio Andraus, meu colega, que muito bem representa hoje a Liga, ele falou, não sou mais o presidente. Não tem mais. E aí, eu fiquei espantado hoje com a nomeação dele como defensor da Liga. Então, realmente, a Liga, ela comprova, tanto que na defesa que ela apresenta hoje, intempestiva, ela fala que tem comissão desde 2017, que não sofreu solução de continuidade. Mentira. Mentira. Não nomeou ninguém, não tem ninguém lá nomeado, não tem o elenco da comissão disciplinar. Tanto é que no comunicado que tem as folhas 5 do processo, não está assinado pelo presidente, não está assinado pela comissão disciplinar. Aquela decisão não foi referendada, ela é inválida. E nós procuramos de todas as maneiras, procurar que o presidente entregasse os autos, encaminhasse para processamento pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Liga de Santo André, e que de fato não existe. Então, não restou alternativa senão impetrar o mandado de garantia. Não havia outra. Porque Santo André, o futebol amador de Santo André, é terra sem lei. Essa entidade, Federação Paulista, não atua lá. Não atua e não faz atuar. Por quê? Porque não se permite. Lá, ele atua como o Rei Sol. Ele manda, ele é o executivo, ele é o legislativo, ele elabora o regulamento e ele é o judiciário. Ele decide pelo TJD, porque não existe nem comissão e nem Tribunal de Justiça Desportivo. E isso é uma situação que realmente deve ser verificada, tanto que no nosso artigo 226 da lei prevê pena de afastamento do presidente por descumprimento desse tipo de ordem. Ele não supriu materialmente a composição de um Tribunal de Justiça Desportivo, né, que deveria fazê-lo. 2 minutos, doutor, por favor. Obrigado. Então, veja só, e existe também um componente político muito importante que eu vou falar rapidamente, que é, eles disputam, o presidente e o presidente do SAGIA, ele tem um campo onde ele ele conseguiu a reforma do campo como praça esportiva e ele empresta esse campo para o Aliança, que é da mesma região, jogar. Porém, o presidente, que também disputa eleição no mesmo município, junto com ele, quer minar a força política dele, tirando ele do campeonato e mantendo aquele Aliança no lugar, no campo que é do SAGIA. Então, existe um componente político nisso também, que ele está tentando minar para poder obter uma vantagem política que não é esportiva. Então, eu peço aos senhores que analise com devida vênia, né, e atenção, que o pedido deve ser julgado procedente e que a Liga seja intimada a formar o seu Tribunal de Justiça e a comissão disciplinar, e mantendo, eu reitero, todos os pedidos e as manifestações dos autos, principalmente os da inicial, para que seja deferido e o clube, o SAGIA, seja inserido na segunda divisão de Santo André, do futebol amador. Obrigado a todos e tenham um bom trabalho. Muito obrigado pela defesa, doutor. A palavra com a Procuradoria. Obrigada, presidente. Parabenizar. Pois não. Então, por favor. Doutor. Boa tarde a todos. Primeiramente, boa sorte nesse novo mandato. Parabéns pelas nomeações. Boa tarde, doutor Elias. Boa tarde, Procuradoria, secretários, colegas aqui presentes. Doutores, realmente é um caso bastante confuso, mas eu acho que a gente tem que focar na questão puramente esportiva e no que há nos autos. Primeiramente, com bastante propriedade, o doutor pontuou a intempestividade da manifestação. De fato, não há como discutir o prazo. A Liga foi intimada a tempo e modo para a juntada de manifestação, todavia, por se tratar de um mandado de segurança, a gente não está falando numa contestação em que há revelia
e o reconhecimento dos fatos. A prestação de esclarecimentos de uma autoridade alegada como coatora. Os esclarecimentos, ainda que prestados a destempo, devem ser considerados por vossas excelências, principalmente em questão aos documentos juntados, porque, ainda que se trate de um mandado de garantia, né, especialmente por se tratar de um mandado de garantia, com a devida vênia, o impetrante não poderia olvidar ou ocultar fatos relevantes. Não poderia olvidar o fato, e aí é a questão principal de uma interpretação equivocada nas conversas entre os representantes da Liga e o clube, de exclusão do campeonato. Não é exclusão. O campeonato não havia sequer começado. É a não inscrição pela falta de pagamento. Então, é uma questão que não precisaria passar pela comissão disciplinar da Liga para homologação da, entre aspas, exclusão. Não é exclusão. O pedido de inscrição não foi deferido porque não houve pagamento a tempo e modo. Então, o cumprimento dos requisitos necessários para participar de um campeonato amador não foram cumpridos. E aí a gente não está falando nem de critério técnico. O impetrante, ele tinha o critério técnico para participar da segunda divisão, foi convidado. Todavia, nós estamos falando de campeonatos amadores. Campeonato amador, regularmente, o clube tem que se manifestar. Eu quero participar. Ok, você quer participar, você tem direito de participar. O valor vai ser tanto, os prazos de pagamento serão tantos, os prazos de inscrição de atletas, de confirmação e de tudo. Tudo isso é feito ano a ano, conforme o número de inscritos. Não é porque o clube tem a possibilidade, não tem o critério técnico, que a vaga dele está garantida. Ele vai ter que pagar o valor da anuidade daquela entidade e o valor de inscrição. E tudo isso foi feito em relação ao impetrante. O impetrante tinha um representante nesse grupo no começo do ano, era um funcionário que saiu do clube, ou era um treinador que saiu, alguma coisa assim, e deixou de avisar a liga que o representante dele não estava mais no grupo. Né? Vocês vejam a pouca estrutura de uma liga amadora, né? A comunicação oficial se dá toda por um grupo de WhatsApp. É bastante frágil, mas é o que é possível ser feito. Esse grupo e essa ligação que foi feita para o presidente do impetrante, na véspera das datas de encerramento do pagamento, foi feito sempre pelo telefone da liga. É o mesmo telefone há décadas. É o mesmo telefone há décadas. 44 alguma coisa que foi indicado aí. Então, antes de qualquer situação, nós temos que entender que não é uma exclusão de campeonato. O campeonato não tinha começado. Então, não precisa passar pela comissão disciplinar para ter a ratificação, até porque a exclusão que precisa passar pela Justiça Desportiva, né, o artigo 50, o 49 da Lei Pelé, é a exclusão da desfiliação. Não é o caso. Não é o caso dos autos. A inscrição não foi deferida porque o impetrante não pagou a tempo e modo. O impetrante, de fato, entrou com um recurso que não seria direcionado para o tribunal da Liga, até porque a Liga não tem um tribunal, ela tem uma comissão disciplinar. E do recurso da comissão disciplinar vem para este tribunal. Como dito, sabiamente, o doutor Elias é sempre muito, muito correto na sua condução. Eu fui o presidente desta comissão disciplinar durante muitos anos. Meu mandato não foi renovado ao final do ano e hoje estou atuando como advogado da Liga. A comissão disciplinar, ela não fica, pela falta de estrutura da Liga, ela não fica de plantão o tempo inteiro com datas e sessões regulares e previamente agendadas. Em razão de uma demanda, de um pedido, ela é convocada e atua. Mas existe a comissão disciplinar devidamente instaurada na Liga Amadora de Santo André. No caso, o recurso do impetrante não foi sequer analisado, não foi processado, porque não teve pagamento de emolumentos. Não teve o pagamento dos emolumentos. Simples. E daí, quando a Liga pediu a complementação de documentos, pediu a complementação dos dados de representação, porque havia uma discussão sobre a representação. Também não foram apresentados o estatuto atualizado, a ata de eleição atualizada, não foram apresentados a tempo e modo. O recurso sequer foi processado. A comissão não foi nem convocada para julgar esse recurso apresentado pelo impetrante. Então, de fato, foi isso que aconteceu. Tá?
essa constituição da comissão disciplinar da Liga, a falta de informações no site, de fato, é algo que nós iremos pedir para a Liga corrigir, inclusive deixar o regulamento, o regimento de taxas, de maneira bastante clara no site da Liga, né? Mas o que é fundamental aqui, e o que nós estamos analisando de maneira mais profunda e que eu peço especial atenção de Vossas Excelências. O ato do não deferimento do impetrante no campeonato da segunda divisão se deu por culpa exclusiva do impetrante. Em nenhum momento ele fala ter pago o valor da anuidade a tempo e modo. Ao contrário, o prazo estatutário é 30 de janeiro, houve um benefício para que fossem prorrogados isso até a data do Congresso Técnico, que seria 10 de maio, o pagamento foi feito em 4 de junho, no meio da discussão se iria ou não iria. Tá? Então, esse é um fato que não permite a entrada do impetrante no campeonato. Em relação à convocação do 5º melhor colocado da 3ª divisão, o critério foi o mesmo utilizado por esta Federação Paulista de Futebol no caso da fusão entre o Clube Atlético Bragantino e o Red Bull Futebol Clube em 2019, se eu não me engano. Não lembro se foi 2019 ou 2020, acho que foi pré-pandemia. Os dois estavam na 1ª divisão do Campeonato Paulista, na Série A1. E teve a fusão, ia sobrar uma vaga. O 3º melhor colocado da Série B foi o Água Santa. Eu participei desse caso porque a gente divulgava para Água Santa na época, ainda divulga. O Água Santa foi alçado à 1ª divisão. O terceiro, um dos rebaixados do Campeonato Paulista, pediu, não, peraí, pelo critério técnico eu deveria ficar. E esse tribunal julgou e falou, não, pelo critério técnico é uma questão excepcional, sobrou uma vaga, o campeonato não poderia ser disputado com um número menor de participantes, então a Federação Paulista fez certo em alçar o melhor colocado da divisão inferior para disputar a 1ª divisão. O critério seguido pela Liga Andreense 2 minutos, doutor. foi exatamente o mesmo. Então, com a devida vênia, não há motivos para incluir o impetrante no campeonato e não há motivos para retirar o Guarani do campeonato. E por fim, senhores, decorrido todo esse tempo, desde junho para agosto, este campeonato da 2ª divisão da Liga Andreense de Futebol já está nas quartas de final. Já está na fase de mata-mata, já teve toda a fase de grupos, já teve as oitavas de final e já está no próximo final de semana, ocorrerão as quartas de finais do campeonato. Pelo princípio pro competizione e por todas as demais questões que foram trazidas a vossas excelências, é o pedido para a improcedência do mandado de garantia e a manutenção do campeonato no estado em que se encontra. Obrigado pela atenção, senhor. Obrigado, doutor. Procuradoria para as considerações. Obrigada, presidente. Parabenizar os nobres defensores, cumprimentar os nobres auditores e pelas razões já apresentadas no parecer, de fato e de direito, as razões, né? A Procuradoria opina pela denegação da garantia pretendida, presidente. Obrigado, doutora. A relatoria. A relatoria parabeniza defensores e procuradoria pelas manifestações apresentadas. Passo ao meu voto. Inicialmente, há de se verificar a desídia da Liga Santo Andrense de Futebol que não prestou tempestivamente as informações solicitadas por esse egrégio tribunal que pudessem aclarar as alegações suscitadas na impetração. De qualquer modo, os próprios documentos acostados à inicial demonstram que o impetrante não sofreu violação de direito líquido e certo a si pertencente, se não vejamos. Inicialmente, no que se refere à ligação de que a Liga não possui Tribunal de Justiça Desportiva e comissão disciplinar devidamente constituídos, há de se ter em vista que, no presente caso, os fatos em questão sequer foram levados à comissão disciplinar da referida Liga. As folhas 45 e 48 dos autos, a agremiação apresentou um recurso administrativo, e é claríssimo nos autos que é um recurso administrativo endereçado à presidência da Liga. E, nesse recurso, requer remessa à Procuradoria para instauração e medida judicial junto ao Tribunal de Justiça Desportiva daquela Liga. Contudo, não foi apresentado qualquer pedido diretamente endereçado e encaminhado à comissão disciplinar.
Nos termos do artigo 52 da Lei Pelé, os órgãos da Justiça Desportiva são autônomos e independentes das entidades de administração do desporto, que nesse caso a Liga é equivalente. Razão pela qual o recurso administrativo endereçado à Liga não é de qualquer maneira passível de ser julgado pela comissão disciplinar instalada. Como se não bastasse, e ainda que desnecessário para fins da denegação da ordem do mandamos, analisando-se o mérito do ato coator atacado, qual seja a resposta da presidência da Liga ao recurso administrativo interposto, verifica-se que a desclassificação do campeonato de 2024 e rebaixamento à terceira divisão foram adequadamente determinados pela Liga Santo Andrense de Futebol nos termos do quanto estabelecido no artigo 18 do regulamento específico daquela competição. Nesse dispositivo, estava estabelecido que todas as equipes deveriam estar com todos os documentos em dia e todos os débitos junto à Liga quitados até o dia 10 de maio. E dos documentos colocados à impetração, verifica-se que o pagamento em questão foi realizado em 12 de maio, ou seja, após o encerramento do prazo. Embora, pelos termos do regulamento, a decisão em questão devesse ter sido levada ao conhecimento da comissão disciplinar processante e ausente a comprovação da inexistência de tal comissão, e se entende a dificuldade de fazer prova de fato inexistente, e tampouco a Liga logrou trazer aqui alguma comprovação de que essa decisão tenha sido ratificada pela comissão disciplinar, tais fatos não são suficientes a se sobrepor ao princípio do pró competitione, que não poderiam, portanto, levar à paralisação ou reinício do campeonato, que há muito já se começou e, pelo que esclareceu a defesa aqui presente, se encerra em poucas semanas. Disposto o voto pela não concessão da ordem do mandado de garantia. Relatora pela não concessão. Seguindo na sequência, doutor Pavan. Presidente, só quebrar um protocolo. Antes de mais nada, quero parabenizar os novos auditores, começando por Vossa Excelência. Desejo ao senhor um mandato profícuo. Tenho certeza aí que dará continuidade ao grande trabalho do deputado delegado Dr. Olim. A minha querida Mariana, amiga, desejo a ela também no cargo de vice-presidente, capaz o que ela é, a pessoa que ela é. Eu desejo também meus mais profícuos votos de sucesso. Da mesma forma, a nova procuradora, a doutora Maria Fernanda, também da mesma forma, tenho certeza que fará aqui um grande mandato. E aí, os 3 novos colegas que aqui estão, a Sônia, amiga antiga, Pedro, mais do que amigo, né, Pedrão? E o Manu Jordani também, ao qual eu também desejo um grande mandato. E não esquecendo meus amigos, o Samuel e o doutor Adalto, que aqui estão, mais 4 anos juntos. Senhor presidente, quero parabenizar os advogados, em especial o doutor Elias, a qual eu tenho uma grande consideração, amigo de longa data e um grande advogado do grande ABC DMR. Mas, assim, eu voto com a relatora, senhor presidente. Pela não concessão. Doutor Samuel. Senhor presidente, também cumprimento os advogados pelas exposições orais e acompanho integralmente o voto do relator. Pela não concessão, doutor Adalto. Parabenizo aos defensores pela brilhante defesa, mas peço vênia para acompanhar o relator. Pela não concessão, doutora Sônia. Boa tarde a todos. Obrigada pelas palavras, doutor Pavan, muito obrigada. Aqui é uma honra retornar esse pleno aqui. Eu vou acompanhar a relatora na íntegra, presidente. Obrigado, doutora, pela não concessão. Doutor Manuel. Boa tarde, rapidamente cumprimentar a todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, doutor Arthur, também registrar nossa satisfação em compor o pleno, e eu acompanho o voto da relatora na íntegra, presidente. Pela não concessão, dessa forma, então, por unanimidade, pela... Doutor Pedro, desculpa. Boa tarde, presidente. Inicialmente, agradecer a minha nomeação para o pleno, desejar a Vossa Excelência uma gestão profícua, agradecer as palavras do Dr. Pavan, também fazer minha saudação aos meus amigos Samuel, Sônia, Maria Fernanda, Mariana, o Patrick, Manuel e o Dr. Adalto. É um prazer estar aqui com vocês novamente, agradecer aos funcionários desse tribunal que tão relevante serviço prestam. Observo, complementando o voto da relatora, que o artigo 38 do Regulamento Geral da Liga estabelece pagamento de emolumentos para o recurso
disciplinar, que não é o caso, o recurso direcionado à comissão disciplinar. Portanto, mesmo que o recurso tivesse sido adequadamente endereçado, não cumpriria requisito objetivo do regulamento geral daquela liga, então não haveria possibilidade de ser analisado por este tribunal, motivo pelo qual reforço o entendimento da relatora e acompanho o voto para não conhecimento. Obrigado. Agora sim, por unanimidade, então, pela não concessão, conforme o voto da relatora. Obrigado. Vamos para o nosso próximo processo, processo 240, 2024. Relator, doutor Samuel. Por gentileza, doutor. Doutor, Presidente, antes de dar início ao relatório, eu gostaria só de declarar meu impedimento para atuação no presente caso, uma vez que eu fui a procuradora oficiante no processo em primeira instância. Referido. perfeito. Presidente, se eu puder também pegar um gancho, também era da terceira comissão disciplinar e também solicitar o meu impedimento, por gentileza. Obrigado. Referido. Presidente, pela ordem, eu também, igualmente, como você ter sido da terceira comissão disciplinar, eu também declaro impedido. Obrigado. Senhor presidente, se é um caso de manipulação de resultados e que por natureza já é um caso sensível e em respeito à sensibilidade do processo e das partes envolvidas, eu fiz um relatório bem minucioso, pedi vênia e um pouco de paciência a todos os envolvidos aqui para que possa situá-los aqui dentro do contexto processual. Cuida-se de um processo originário de uma investigação conduzida pela Procuradoria de Justiça Desportiva em relação à manipulação de resultados em partidas do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, envolvendo a Sociedade Esportiva Matonense e seus atletas. A Procuradoria tomou conhecimento, por meio de ofícios da Federação Paulista e relatórios de empresas de inteligência, como a Sport Radar e a SPI, de evidências ou de elementos que indicassem que representantes da Matonense estariam envolvidos na manipulação de alguns resultados de algumas partidas. Dei destaque aqui especificamente, aqui no relatório, pelo menos para a partida entre o Red Bull e o Matonense, que foi realizado dia 24 de janeiro. Eis que esses relatórios apontam, aspas para os relatórios, provas claras e incontestáveis de que o resultado foi alterado para obter ganhos ilícitos no mercado de apostas. Há um outro jogo também de destaque, que envolve a União Suzana e Matonense, dia 31 de janeiro desse ano, que também foi citado com detalhes suspeitos, incluindo a atuação do jogador Fernando Costa Oliveira, que teria deliberadamente contribuído para o falseamento do resultado. Também foi encaminhado outro relatório relacionado à partida entre São Caetano e Matonense, no dia 24 de fevereiro, no qual se apontou a existência de movimentação atípica, no sentido de que o São Caetano venceria a partida por uma diferença de no mínimo 2 gols, e preferencialmente 3 gols, e o São Caetano acabou vencendo por 4-1. Relatórios da Sport Radar e SPI mencionam oscilações anômalas no mercado de apostas, com apostas antecipadas, prevendo a derrota da Matonense por pelo menos 2 gols. Num dado momento, o goleiro da Matonense, Alain Fernando de Lima Tobias, é mencionado por cometer um pênalti que levantou suspeitas. A empresa SPI atribuiu à partida entre o Suzano e o Matonense uma classificação de suspeita forte, sugerindo fortes indícios de manipulação. Então, a Procuradoria, diante desses elementos, solicitou a instalação de um inquérito para apurar os fatos relatados. Requereu também a suspensão preventiva da Matonense e dos jogadores Alain Fernando de Lima Tobias e Fernando Costa Oliveira, com base na gravidade dos fatos e no potencial dano à integridade das competições, o que restou deferido pelo presidente desse tribunal, as folhas 113. Depois houve um relatório final de apuração preliminar por parte da Federação Paulista, mais robusto e complementar, e consta nele que foram ouvidos aos senhores Aparecido Gaspar, presidente da Matonense, Aires dos Santos, secretário do Conselho Deliberativo do clube, Ademir Silva Santos, gestor do clube, Fernando Costa Oliveira, um atleta implicado, Eric Jesus, outro atleta, Wesley Raziel, mais um atleta. E ao final dessa investigação, que consta aí dos autos, foi oferecida uma denúncia contra Alain Tobias, Fernando Costa Oliveira, Eric Jesus, Matheus da Silva, Breno Oliveira, Vinícius Torres dos Santos,
todos eles atletas da Matonense, em cursos pelo artigo 243 CPJD, e oferecida também uma denúncia contra a Matonense no artigo 191. Sobrevieram aí as defesas, né, das partes envolvidas. E a defesa da Matonense baseia-se aqui, que, claro, de forma resumida eu estou relatando, argumentou que os relatórios ali das empresas, né, possuem a presunção apenas relativa, que não poderiam ser provas conclusivas e podem ser contestados. Alegam que esses relatórios não deveriam ser usados como base exclusiva para a condenação, né, e podem ser refutados. Discutiu ali questões do procedimento adotado pela comissão disciplinar, isso já posteriormente ao julgamento por conta do indeferimento da oitiva dos denunciados por meio de vídeo, que isso prejudicou o contraditório e tudo mais. E a defesa dos atletas também foi apresentada aos autos. Também, em resumo, relatam, né, ações normais de jogo. Então, por exemplo, o atleta Fernando Costa Oliveira afirmou que as ações descritas nos relatórios, como cometimento de pênaltis ou erros em jogadas, são comuns em partidas e não indicam por si só manipulação. Apresentaram relatórios técnicos que justificavam ou se propõem a justificar as ações dos jogadores como falhas comuns e não atos deliberados de manipulação. Argumentou que não há evidências diretas ou confissões ou elementos que comprovem que esses atletas agiram de forma intencional. Então, alegam que, diante da falta de provas conclusivas, solicita, né, pediu ali a absolvição ou a aplicação de pena mínima. A terceira comissão disciplinar decidiu, em relação à Matonense, pela condenação no artigo 91 e multa de R$60 mil, e eles calcularam a multa um racional de R$10 mil por partida, teriam sido 6 as partidas envolvidas. Os jogadores originalmente denunciados, Fernando Costa Oliveira foi apenado com suspensão de 200 dias, Eric Jesus com a pena de suspensão de 360 dias, e aí consideraram 180 dias por cada infração, teriam sido 2 violações aqui. O Breno Santos, suspensão de 220 dias, e o Vinícius Torres, suspensão por 180 dias, tendo por fim o atleta Alan Fernando absolvido das acusações em razão da falta de provas suficientes, segundo a terceira comissão. E aí, bem, os recursos, então, da Matonense, com pedido de efeito suspensivo, recursos dos atletas Fernando, Eric, Jesus e Matheus, e recurso do Vinícius Torres, este não conhecido ali por questões objetivas ali de deserção. Resumidamente, esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Ao doutor advogado, por gentileza, suas considerações. Primeiramente, boa tarde a todos, nobres auditores, doutora Procuradoria, demais presentes, colegas. Antes de iniciar a defesa, primeiro congratular a todos pelas indicações, desejo um bom mandato a todos. E agora, já passando a defesa em si, é um caso de extrema gravidade, talvez hoje em dia a conduta mais grave relacionada a processos esportivos, que é a manipulação de resultado. E no entender da defesa, exatamente pela gravidade, que o processo tem que ser levado no mais seguindo o maior o rito da lei possível. E de forma preliminar, bem rápida, a defesa entende que houve um cerceamento de defesa, o julgamento da terceira comissão disciplinar, ao negar a oitiva dos atletas de forma virtual, pedido esse que foi feito com alguma antecedência, e todos os atletas residiam e ainda residem fora do estado de São Paulo, assim impossível se locomover, até porque todos já estavam desempregados, alguns já estavam suspensos, então sem auferir renda, e inclusive, pois esse tribunal detém os meios tecnológicos para ouvi-los de forma virtual, como foi feito no inquérito. Então, a defesa entende que não há razão para ter essa diferenciação entre o inquérito e a audiência de julgamento de fato. Então, diante disso, a defesa requer pelo reconhecimento da cerceamento de defesa e anulação de todos os atos posteriores, assim retornando os autos à terceira comissão para a oitiva dos atletas e novo julgamento, com a suspensão das penas, né, impostas,
E passando ao mérito agora, a defesa entende, na questão das provas, que a Procuradoria não fez nenhuma prova cabal. Não há nos autos nenhum elemento que, de forma irrefutável, comprove a manipulação. A Procuradoria fez prova, primeiro, dos relatórios, tanto da SPIS quanto da Sport Sadar, só que esses relatórios não podem gozar de presunção de veracidade, pois o artigo 58 do CBJD é claro que, para presunção de veracidade, só podem ser súmulas ou documentos produzidos pelos árbitros, o que não foi o caso, e documentos produzidos pela organização desportiva ou quem lhe faça a vez, no caso a Federação Paulista. As empresas contratadas não fazem a vez da Federação Paulista. Elas são empresas terceiras contratadas. O conteúdo ali nada tem a ver com a federação. Então não podem gozar dessa presunção de veracidade. Também nessa mesma linha, trouxe a defesa, na integralidade, a jurisprudência do caso juntada pela Procuradoria, tanto em inglês como traduzida. E lá fica claro que os relatórios não são suficientes para comprovar. O voto inteiro, a decisão inteira traz que, junto dos relatórios, tem que ter outras provas, tanto que a conclusão do julgamento do caso, naquele caso, foi de uma culpa indireta do clube, o que o CBJD não prevê culpa indireta, muito menos para o caso de manipulação por atletas. Outra prova produzida pela Procuradoria foi o relatório feito pela Comissão de Arbitragem analisando os lances. A defesa também trouxe o seu relatório, feito por um ex-atleta profissional que disputou essa competição e muitas outras, como contraprova. E não podemos julgar casos de manipulação pela simples análise subjetiva do lance, pois um pênalti, um gol contra, são os lances que acontecem normalmente do jogo. E não podemos colocar a pecha de manipulador, que é basicamente encerrar a carreira de um atleta, impedi-lo de trabalhar, de oferir renda à sua família por 6 meses, 1 ano, por uma análise subjetiva de lances. A defesa, por sua vez, fez diversas provas. Foi juntado os extratos bancários de todos os atletas denunciados, e aqui eu peço vênia ao entendimento da terceira comissão, de que não comprovou que não havia outras contas. Ora, a defesa não tem o poder de um poder judiciário para pegar um cisbajude e trazer quais são as contas. E assim, cabe à Procuradoria trazer essa contraprova, não eu. Eu trouxe as contas bancárias que os atletas disponibilizaram e não há nessas contas nenhuma movimentação suspeita. O único atleta que para sequer fazer uma denúncia. Então a defesa questiona, e aqui não é questionando a decisão, mas os entendimentos tão opostos sobre o mesmo fato. Por quê? Porque o que a Procuradoria fez no entender da defesa foi apresentar indícios. E a defesa entende que não é possível se condenar de manipulação de resultado por indícios. A manipulação exige saber quanto
como foi feita a manipulação, quem manipulou, quem não manipulou. E não simplesmente o relatório inclusive da SPS, que coloca em sua página inicial que a empresa não se responsabiliza pelas informações ali contidas quanto à sua veracidade. Ou seja, nem mesmo a empresa que faz o relatório garante que aquelas informações ali são 100% precisas, que os atletas ali realmente estavam. Não. Vem lá no disclaimer que é uma mera informação de uma análise de dados. Ou seja, a própria empresa não coloca essa presunção de veracidade que está se colocando imposta. Então, a defesa requer, por vossas excelências, a absolvição de todos os atletas pela completa ausência de provas que demonstrem isso. E mais um detalhe, que durante a investigação do inquérito, alguns atletas, entre eles o Alan, que foi absolvido, e um outro, que eu não lembro agora o nome, acho que era o Lucas ou Leonardo, que em seus depoimentos, que sequer foi denunciado, que em seus depoimentos citaram nominalmente o senhor Ademir, que era o gestor, e o treinador Pedro. 2 minutos, doutor, por favor. Obrigado, senhor presidente. Como pessoas de interesse, que seriam de interesse do processo, e com base no CBJD, no seu artigo 1º, são pessoas que podem responder perante esse tribunal. E sequer o treinador foi ouvido. Ele foi citado, ele não compareceu e ficou por isso mesmo. Então a defesa entende que não tem como condenar os atletas por todos esses elementos. Porém, caso a condenação seja a entendimento de vossas excelências, no caso do atleta Matheus e do atleta Eric, que foram apenados a 360 dias por 2 penas de 180, requer que seja retirado o bis in idem que ocorreu, pois é jurisprudência desse tribunal, dentre elas eu cito o processo 646 do ano passado, envolvendo Fernandópolis, onde um atleta apareceu em 3 partidas e foi condenado numa conduta só. E por estar no processo só, a defesa entende que não pode haver 2 condenações. Diante disso, subsidiariamente, pede na questão do atleta Eric e do atleta Matheus a exclusão de uma das penas, assim configurando a pena de 180 dias. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor. Palavra à Procuradoria. Obrigada, presidente. Aproveitar a presença aqui de auditores que compuseram a terceira comissão, da nossa atual vice-presidente, ora procuradora, que fizeram um trabalho brilhante nesse caso, minucioso, e, portanto, com a devida vênia ao nobre defensor, a Procuradoria se manifesta pela manutenção das condenações ora impostas, nos termos do parecer de folhas 856 e seguintes. Obrigado, doutor. Senhor relator. Senhor presidente, cumprimento o nobre advogado pelas exposições e ao senhor também que tem se manifestado no processo por escrito, também pelas manifestações processuais muito bem articuladas e claras. Isso certamente contribui aqui para o nosso trabalho. Passando ao voto, primeiro, preliminarmente, as questões aqui que envolvem nulidade, cerceamento de defesa, eu tenho por bem rechaçá-las. Meu modo de entender aqui, não há uma norma que expresse de forma cogente a hipótese de nulidade em razão de indeferimento de oitiva dos denunciados de modo telepresencial, nem a obrigatoriedade de aceitação desse requerimento. Eu mesmo estou aqui há 10 anos e nunca fiz um julgamento, seja nas comissões, seja aqui nesse tribunal, por essa ferramenta, embora também não me oponha, mas enfim, o fato é que procedimentalmente ela não é mandatória. Segundo, porque todos os citados, todos foram citados com antecedência da sessão designada, de acordo com as normas procedimentais aplicáveis, houve representação por meio de advogado, a própria instrução processual e mesmo a instrução investigativa oportunizou a oitiva de todos os envolvidos, e não à toa tudo isso foi reduzido a termo e colacionado aos autos. E de proêmio, até em atenção também ao que o nobre colega trouxe, queria registrar que esse relator não está alheio à sensibilidade dos fatos, direitos e interesses envolvidos, o que é inerente a casos dessa natureza.
Bem por isso, cada caso que envolve a temática de manipulação de resultados, ele é analisado individual e detidamente. E na formação do juízo de convencimento, isso aqui é até uma consideração, mais uma vez, em respeito à apresentação oral, são consideradas questões de índole técnica e objetiva, e como os relatórios da Sport Radar, da SPI, relatórios da arbitragem, histórico dos atletas, da equipe, das partidas, contexto da competição e a sua correspondência com a sequência de eventos de cada jogo. E aí se incluem aspectos subjetivos, sim, das intenções em relação às ações praticadas em campo. Então, nesse contexto, os relatórios da Sport Radar e da SPI, que foram colacionados aos autos, eles fornecem informações detalhadas sobre a dinâmica de eventos das partidas, em compasso com o comportamento, por assim dizer, do mercado de apostas esportivas. E sabe-se que, a despeito do detalhamento contido em tais materiais, não são eles, por si só, hábeis a confirmar a existência de um resultado falseado, mas certamente fornecem dados relevantes que, depois de comparados, confrontados e investigados em grau maior de profundidade com outros elementos, tal como se deu no caso, permitem alcançar a conclusão mais próxima possível da realidade, ao menos no âmbito de competência de um tribunal desportivo, né? E disso, naturalmente, podem decorrer sanções ou absolvições. Relembre-se, por exemplo, que nesse caso mesmo o atleta Alan Tobias foi absolvido à unanimidade, justamente porque todo esse conjunto probatório produzido nos autos, quando valorado pelos outros julgadores da terceira comissão disciplinar, não foi suficiente para conduzir a sua condenação. Nada obstante, os serviços relatórios técnicos tenham inicialmente sugerido uma conduta duvidosa por parte desses atletas. Então, essas considerações são aqui expressadas no intuito de esclarecer que, se por um lado esses relatórios gozam ou não gozam de presunção relativa de veracidade, enfim, por outro, eles também devem ser considerados como documentos idôneos e imparciais, e, portanto, possuem indiscutível eficácia probatória documental. Tanto que a alegada relatividade das suas conclusões, ela necessariamente é complementada por outros relatórios, documentos, depoimentos, imagens e elementos que se prestam a analisar lances de jogo e as ações praticadas pelos atletas implicados. Então, são as primeiras considerações que eu gostaria de registrar. E a esse respeito, senhor presidente, nobres colegas, aqui eu vou mencionar os pormenores que alguns relatórios trazem. Então, na partida do Red Bull e do Red Bull Bragantino 2, Matonense, ele aponta provas claras e contestáveis que esse resultado foi manipulado. E aí ele menciona que os apostadores tinham conhecimento prévio de que a equipe matonense perderia por 2 gols de diferença. Ele vai lá e aponta que o mercado de apostas apresentou oscilações anômalas, com apostas significativas indicando que o curso ou o resultado da partida seria alterado. Já na partida do União Suzano e Matonense, ele também classifica ele como uma suspeita forte, né, de acordo com a escala de 1 a 5, ele classifica como nota 4. E aí houve uma confiança suspeita nas apostas de que o União Suzano lideraria por pelo menos 2 gols no intervalo e posteriormente por pelo menos 3 gols, e essas apostas foram bem sucedidas. As apostas indicaram que pelo menos 3 gols seriam marcados no primeiro tempo, o que ocorreu, aumentando essas suspeitas. E aí entra também nos pormenores das ações de cada atleta. Então, Fernando Costa Oliveira, zagueiro da Matonense, foi citado por 2 ações. Primeiro, ele cometeu um pênalti que resultou no gol do Suzano, considerado claro e indiscutível, também pelo relatório independente de arbitragem. E na jogada que resultou o 4º gol, demonstrou um posicionamento suspeito, não fazendo nenhum esforço claro para impedir o ataque adversário. Daí porque o relatório concluiu que essas evidências sugerem que esses atletas agiram de maneira deliberada para manipular o resultado. E aqui eu reafirmo que foi a combinação de movimentações suspeitas no mercado de apostas, aliada à análise das ações dos jogadores que justificaram essa conclusão, essa classificação de suspeita forte pela empresa. Então, esses relatórios foram, sim, fundamentais na investigação da Procuradoria de Justiça e, juntamente com as demais provas dos autos, é importante mencionar que o processo tem quase 900 páginas de provas e não são só os relatórios, especialmente a prova de vídeo, eles foram valorados
e cotejados a ponto de se firmar uma premissa incontroversa, qual seja, há flagrante anomalia na dinâmica das apostas relacionadas aos jogos e respectivos eventos mencionados. Essas apostas foram, coincidentemente, aqui eu coloco entre aspas, bem-sucedidas. Então, essa é uma premissa que precisa ser estabelecida. Isso é um dado objetivo. Então, resta perquirir se houve ou não a conduta deliberada dos atletas envolvidos em tais suspeitas, né? E nesse mistério eu peço vênia para ratificar o que bem expressou o doutor relator auditor da terceira comissão disciplinar ao analisar individualmente tais episódios. Então, por exemplo, o atleta Fernando, já até relatei aqui o que ele fez ou deixou de fazer, também tomei o cuidado de analisar cada evidência do processo em relação aos lances, e aí deixando um pouco de lado a parte das apostas, eles causam estranheza, né? Os lances do pênalti, da marcação, enfim, por não serem compatíveis com as ações normalmente praticadas por um jogador profissional. Tanto pelo gestual técnico objetivo do atleta, então a maneira como ele cometeu o pênalti, ou como ele tentou ou deixou de tentar, melhor dizendo, o arremate adversário, quanto pelo gestual subjetivo, na medida em que ele demonstra estar resignado, tanto quanto com a marcação do pênalti, quanto com os gols anotados em decorrência de tais lances. Então, essa conduta atípica, cotejada com os relatórios, volto a repetir, faz crer sim que o atleta em questão atuou deliberadamente para cometer o pênalti, para não impedir o chute em gol do adversário. Já o atleta Eric tem motivação a denúncia dele em 2 partidas, contra o Sertãozinho, que ele faz um gol contra, supostamente tentando interceptar um cruzamento, e contra o Marília, em que ele atuou com uma intensidade supostamente baixa, sendo facilmente superado pelo atacante adversário. Em desfavor dele militam aqui critérios técnicos esportivos também, daquilo que razoavelmente se espera no jogador profissional, quanto também os aspectos subjetivos, né, ponderados a partir do seu gestual e das suas reações no contexto da partida e das consequências dos seus atos. Então, em linhas gerais, ele aparenta um certo conformismo com o sucesso das jogadas em seu desfavor, né, em desfavor do seu time, que é no mínimo razoável e suspeito. Então, todas essas suspeitas cotejadas dentro do acervo probatório, trazidos aqui os autos, junto com o vídeo e tudo mais, não deixa dúvidas aí de que o atleta atuou por ação ou por omissão, de forma deliberada, para que, por exemplo, no caso do Marília, a partida fosse 6-0 para o adversário. E também tem a esse respeito uma prova material nos relatórios que mostra que em outra partida contra o Sertãozinho, o gol contra do atleta Eric teria tornado aquelas apostas mais lucrativas. Isso também consta dos autos. Já quanto em relação ao atleta Matheus, ele é o último aqui a ser tratado, também aqui o relatório fala de uma partida contra o Itapirense e o Marília, 2 partidas. Na primeira ele age deliberadamente também para causar um pênalti, dá um carrinho por trás, em ação também suspeita e desarrazoada ali da dinâmica do lance. E na segunda partida ele também se propõe a dominar uma bola na sua área e ele praticamente serve o atacante adversário que faz o gol. E aí no relatório também há aqui uma aspas aqui que eu tomei cuidado de repetir, que ele sugere assim, a Matheus pareceu olhar na direção do artilheiro Franklin aos minutos 49, 30, 31, enfim, na sequência, demonstrando que ele estava ciente da presença do atacante do lado dele. E aí também repiso aqui o que foi dito em primeira instância, de que pelo vídeo do lance não há como afastar a conclusão do relatório, porque de fato fica evidenciado que o denunciado tinha tempo para tirar a bola da área, tocar para outro companheiro, enfim, fazer tudo menos dominar a bola e ficar com ela por tanto tempo até ele perder e o atacante ir lá e fazer o gol. Por fim, aqui tem a agremiação, a última parte aqui do meu voto. Depois de tudo quanto exposto em relação aos atletas e suas condutas, fica razoavelmente estabelecida também como consequência lógica a responsabilidade da matonense. Então, restou sedimentado que ao menos 6 partidas houve atuação deliberada de seus atletas para falsear resultado, que isso, enfim, viola o regulamento geral de competição, naquilo que diz respeito à sua diligência, né, administrativa, e ela, além de negar genericamente os fatos e não produzir prova suficiente ali de sua responsabilidade, ela busca se esquivar no argumento de que firmou uma parceria que lhe retirou a ingerência direta das atividades ligadas ao futebol. Então, que pese essas alegações da agremiação, a melhor sorte não lhe assiste. Os dirigentes da Matonense deveriam ser diligentes, né, ao firmar essa parceria, fosse previamente ou durante, até como mencionou o colega aqui pelos depoimentos de outros envolvidos aqui, sugerindo uma suposta ciência ou, enfim, por parte dessas pessoas.
É louvável a afirmação da defesa no sentido de que a agremiação tomou providências para notificar a empresa parceira e afastar esses denunciados, enfim, e chamou todos os jogadores a prestarem esclarecimentos, mas por si só não tem o condão de eximir a sua responsabilidade a fim de evitar que os fatos tivessem se dado da forma como ocorreram. Então, tudo isso, e agora finalmente encerrando meu voto, só para recapitular, então eu tenho que é incontroverso o propósito aqui nesse tribunal, mas há um razoável grau de certeza em relação às condutas dos atletas para essa manipulação, e, portanto, entendo que está tipificada, sim, as condutas que lhes foram, né, denunciadas em relação aos 3 atletas, lembrando que o Vinícius aqui, o recurso sequer foi conhecido. Mas, por fim, eu tenho uma ressalva e acolho parcialmente a defesa nesse aspecto, quanto à dosimetria, especificamente em relação ao atleta Eric e Matheus, eu me confundo, são vários os nomes aqui, porque de fato eles foram apenados em 360 dias de suspensão, em razão da atuação em 2 partidas. E aqui o meu voto é apenas pelo parcial provimento do recurso em relação a esses atletas, lembrando que existe aqui também primariedade, outras circunstâncias implícitas aqui, mas que foram consideradas, para que eles sejam apenados em 180 dias, acolhendo a defesa nesse aspecto em relação a uma conduta única, ainda que supostamente teria sido verificada em 2 jogos. Então, a única parte do recurso em que eu dou provimento, senhor presidente, é para que os atletas Matheus e Eric tenham suas penas reduzidas para o mínimo legal, que é 180 dias. Esse é o voto. Obrigado. Então, reformulando, o senhor mantém a decisão, reformulando aí o chamado bis in idem pelo nobre causídico, para 180 dias para cada atleta, ok? Os dois. Para ele, a dosimetria foi 200 dias. 200. 200 dias, perdão. 200. E a comissão considerou que, no caso dele, as ações teriam sido mais graves ali, enfim, então, isso eu estou mantendo, tá? Obrigado, doutor. Doutor Patrick. Senhor presidente, nobres colegas, Paulo, nobre secretária, eu concordo plenamente no que foi transcrito na íntegra pelo nosso relator, o doutor Samuel. Porém, eu vou divergir dele só na dosimetria da pena, até porque os atos foram cometidos em concurso material e em partidas distintas. Então, eu mantenho as penas da primeira instância. O senhor mantém a decisão na integralidade. Na integralidade. Obrigado, doutor Patrick. Doutor Adalto. Excelentíssimo senhor presidente, senhores auditores, parabenizo o advogado pela sua sustentação e peço vênia ao relator, embora um voto bem claro, mas eu vou manter na íntegra a decisão da terceira comissão em relação à questão também da dosimetria da pena. Obrigado. Doutor Pedro. Presidente, boa tarde. Parabenizo o nobre advogado pela defesa. Ressalto meu posicionamento parcialmente divergente ao relator em relação às provas que podem ser produzidas no processo. Entretanto, acho que nesse caso não tem o condão de anular o processo de primeiro grau. Acompanho o voto divergente para manter integralmente a decisão de primeiro grau. Obrigado, doutor Pedro. Eu também, com a devida vênia, faço essa ressalva, acompanho o voto divergente, mantendo a decisão na íntegra, ficando então 4 votos a 1. Na parte geral aí, vamos dizer, geral da sentença da terceira comissão, e somente com a ressalva, nobre relator, reduzindo para 180 dias nos casos do Matheus e do Eric. Então, 4 a 1. Obrigado, senhor presidente. Só requerer a expedição do acórdão, tanto e voto do relator e da divergência, por favor. Obrigado, doutor.
Vamos para o próximo processo, 254/2024. Relator, doutor Pedro. Presidente, trata-se de recurso voluntário interposto pelo SK Brasil, Luca Candelária da Cruz e Caio Henrique Cristiane da Silva, e pelo atleta Lucas Abreu Severo. Caso de rixa ocorrida após o término da partida entre o SK Brasil e o Grêmio São Carlense. A equipe do SK Brasil foi apenada com multa de R$ 5.000 e os atletas com suspensão de 6 e 10 partidas. O atleta suspenso por 10 partidas foi o atleta Caio Henrique Cristiano da Silva, os outros 2 por 6 partidas. Isso porque Caio Henrique, além de ter sido apenado com 6 partidas por infração ao 257, também foi apenado por infração por praticar agressão contra outro atleta na forma do 254A. Este é o relatório, presidente. Presidente, com a devida vênia, da mesma forma que o caso anterior, eu me declaro impedida para atuar no feito por ter atuado como procuradora no caso de primeira instância. Referido impedimento. Mais Presidente, pela ordem também, assim como a doutora Mariana. Pela ordem também, presidente, eu também atuei nesse caso, então me declaro impedido. alguém? O impedimento da nova vice-presidente, da doutora Sônia, doutor Manuel. Por favor, Presidente, doutor. eu gostaria de solicitar, por gentileza, fazer 2 requerimentos. O primeiro é a desistência do recurso em relação ao atleta Luca, tendo em vista que já foi deferida a transação disciplinar e o atleta e o clube já efetuou o pagamento das cestas básicas. Então, em relação ao atleta Luca, a defesa pede a desistência do recurso. E nos termos do artigo 150, parágrafo 1º, a defesa pede a reexibição da prova de vídeo exibida no Tribunal de Piso, tendo em vista a relevância desse caso. Gostaria de solicitar ao relator. Só pedir ao colega que informe qual dos links, que o processo tem vários links. É o link juntado pela Procuradoria na denúncia. Acho que acredito que seja mais fácil. Relator defere. Sim, presidente. O link juntado pela Procuradoria É o vídeo do YouTube na íntegra do lance em específico. E o senhor tem algum ponto específico que gostaria? É que eu acredito que, como no Tribunal de Piso foram muitos atletas analisados de uma só vez, e nesse caso é um só, eu acredito que o olhar com enfoque na atitude do atleta Qual dos outros atletas? é o atleta Caio Henrique. 3 do SK. Defiro, presidente. Podemos assistir. Página 3. A partir do 2/11. E Tiro de meta, Um pouquinho depois, logo após o encerramento da partida pelo árbitro.
do 2:11:40. Ó, desde já a defesa pede atenção ao atleta camisa 3, hora denunciado Caio Henrique, que é esse atleta aqui. E em relação à conduta do atleta que causa toda a confusão. Mas eu gostaria que continuasse, que ele sai e não mais volta para a confusão em nenhum momento. Podem reparar, até o fim do vídeo, o atleta camisa 3 não aparece novamente no vídeo. Suficiente? Até o fim da confusão toda que ocorre, o camisa 3 não aparece, eu posso assegurar os senhores. Se os senhores estão de acordo... Da minha parte, estou satisfeito, presidente. Obrigado, doutor Ampon. As considerações, doutor, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nessa nova composição da comissão do Tribunal Pleno. Muitos aqui já tive o prazer de atuar, seja na terceira comissão ou em outras comissões, até mesmo no Pleno, mas desejo que seja um grande mandato a todos. Bom, em relação ao caso, a imagem por si só é clara e a defesa não vem aqui fazer uma defesa mirabolante no sentido de que não há chute por parte do atleta do SCA, porque seria algo que beira a maluquice. Há o chute, então, com relação à agressão física, a defesa não pede nada. A defesa entende que a agressão possa ser mantida da forma como está. Já com relação ao artigo 257, com relação ao atleta Caio, a defesa faz questão de a reexibição do vídeo se fez necessária para demonstrar que o atleta em nenhum momento participa da confusão. Inicialmente, o entrever, o atleta da equipe de São Carlense vem para cima, empurra o membro da comissão técnica, dá o primeiro soco no atleta, que não faz nada, ele vai para trás, ele dá um segundo soco no goleiro que cai no chão. O atleta caiu, ele olha para o chão, vê seu goleiro caído, ele olha, vê o atleta vindo novamente em direção, tendo sido tentado a contenção do ato dele ali por 3, 4 e posteriormente policiamento. E ele, ao ver o atleta vindo, ele dá o chute de forma a fazer com que o atleta cessasse as sucessivas agressões que iniciou. O vídeo é claro no sentido... E depois que ele faz isso, ele não fazia nada até então. Isso ocorre, ele vai para trás e some do vídeo. Ele não participa de qualquer confusão. A defesa gostaria de pleitear a absolvição do atleta em relação à participação na rixa. Ele não participa. O árbitro, em seu relato, não diz que o atleta participa da confusão, participa da rixa. Então, em decorrência disso, do vídeo que é extremamente claro, a defesa entende que o atleta não agiu de qualquer forma, dando início à confusão. Pelo contrário, a confusão, ou tudo o que tinha acontecido ali, foi em decorrência da atitude do atleta do São Carlense. O vídeo é claro, a defesa entende que a prova trazida é suficiente para sua absolvição em relação à participação na rixa. No entanto, caso assim vossas senhorias não entendam,
a defesa pede que seja, caso o atleta seja denunciado e esse tribunal entenda pela condenação na rixa, o vídeo também é claro no sentido de que é um único ato do atleta, do SCA. Ele não há concurso material nesse caso. O único fato que ele supostamente participa da rixa, o que a defesa não concorda, a defesa entende que ele não participa da rixa. No entanto, caso os senhores entendam que ele participou da rixa, é claro que foi nesse único ato do chute. Então, a defesa pede que seja, caso esse seja o entendimento de vossas senhorias, que seja aplicada a pena mínima e que seja observado o artigo 183, se eu não me engano, do CBJD, que fala do concurso formal, quando um atleta, mediante um único ato, dá causa a duas infrações. E me parece que, caso entenda que o atleta participou da rixa, é justamente esse o caso. O atleta, ele só dá o chute, e esse chute pode ser, a defesa entende que é apenas uma agressão, mas pode ser interpretado como uma agressão e participação na rixa, mas é um único ato. Então, a defesa pede, nesse caso, que, se entendam que houve a participação na rixa, que seja considerado apenas a dosimetria da pena do artigo 257, ou seja, que seja aplicada apenas 6 partidas e a aplicação do 254A, essa pena seja absorvida pela de maior gravidade. Por fim, com relação ao clube, ao SCA, a defesa já adota essa tese, que por vezes é acolhida nas comissões disciplinares, por entender que na rixa ali que ocorre, é possível se identificar todos os contendedores. Os participantes ali estão claros. A defesa entende que essa tese trazida pelo CBJD no artigo 257, parágrafo 3º, é de que se dá para casos em que não há vídeo do lance. Se trata de casos pré-existência do YouTube, em que é possível pausar a imagem, observar. Todos os atletas ali na imagem, eles tinham número de camisa, número dos shorts. Todos são identificáveis. O CBJD não fala que todos os atletas têm que ser identificados pelo árbitro, ou no momento da partida. A procuradoria poderia fazê-lo, poderia ser identificado, pausado, observado todos. Os atletas são identificados e até mesmo o árbitro identifica o atleta que joga a cadeira, que está de colete, mesmo de colete é possível identificá-lo. Então a defesa entende que, uma vez que todos são identificáveis, uma vez havendo a prova de vídeo, a defesa pede que o clube seja absolvido nesse caso. Mas, caso assim não entendo, a defesa pede que seja reduzida a punição, tendo em vista que não é o SCA que dá causa a todo esse conflito. Pelo contrário, se não existe atitude do atleta do adversário, nada disso teria ocorrido. Os jogadores do SCA estavam apenas comemorando o fim da partida. Eles não vão para cima em nenhum momento, e mesmo depois do primeiro soco desferido pelo atleta do São Carlense, nada faz a equipe do SCA. Pelo contrário, é somente depois da terceira agressão do atleta que ocorre toda essa celeuma. Então, diante disso, a defesa pede pela absolvição do SCA, caso assim vocês não entendam, pela redução da pena aplicada. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Procuradoria, para as considerações. Obrigada, presidente. Em relação ao atleta Caio Henrique Cristiane da Silva, em suas razões, o atleta recorrente pretende a redução da pena a que fora condenado, 10 partidas, sendo 4 na letra do artigo 254A do CBJD e 6 no artigo 257 do CBJD, ante a suposta ocorrência do non bis in idem. Contudo, as razões do atleta recorrente demonstram razoabilidade na medida em que o artigo 257 do CBJD, por interpretação, já absorve o artigo 254A, salientando que este último observa a prática de agressão durante a partida. Logo, a expressão desvinculado da disputa de jogo, inciso 2, demonstra a sua aplicabilidade no curso da partida e não após seu encerramento, conforme se deu. Ademais, o cotejamento desta, com a conduta do atleta discutida acima, denuncia a ausente razoabilidade, razão pela qual opina-se pela absolvição na pena do artigo 254A do CBJD, mantendo apenas as 6 partidas aplicadas na letra do artigo 257 do CBJD. Em relação ao atleta Lucas Abreu Severo, o atleta recorrente fora punido com a pena de 6 partidas no artigo 257 do CBJD, uma vez que fora denunciado por
por participar de rixa, conflito ou tumulto. Em suas razões, esposou que, nas provas anexas ao processo, não demonstram o recorrente agredindo um jogador sequer da equipe adversária, pugnando pela reforma ou a substituição da pena por medida socioeducativa. É bem verdade, já foi falado ok, então essa parte eu vou pular que já foi feita. Isso. Em relação aos demais pleitos da defesa, a Procuradoria entendem serem descabidos os requerimentos de reforma, presidente. A manifestação da Procuradoria. Obrigado, doutora. Doutor Paulo, por gentileza. Presidente, inicialmente, Pedro, desculpa. parabenizo a defesa pela brilhante explanação e agradeço também as contribuições da douta Procuradoria. Trata-se de caso de rixa. Observo que a conduta do atleta Caio Henrique ela é mais grave do que as dos demais, porque além de efetuar agressão física contra outro atleta, que tem por si só uma pena em abstrato mais grave do que o de rixa, ele participa da rixa. Por outro lado, assiste razão à defesa, no sentido de que tanto uma infração quanto a outra foram cometidas em concurso formal. Portanto, voto pela aplicação do artigo 183, aplicando-se, portanto, a pena de 6 partidas como resultado da união das duas penas, ou seja, aplicando-se apenas a mais grave. Em relação ao outro atleta do SCA, deixo de proferir voto, uma vez que já houve a transação disciplinar. Em relação ao clube, me parece que no caso em tela, o início da confusão se dá por prática do atleta do Grêmio São Carlense. E vários atletas que participaram da rixa foram amplamente identificados no curso desse processo, motivo pelo qual voto em consonância com o voto divergente da terceira comissão pela absolvição do SCA em relação à infração prevista no 257, parágrafo 3º, que estabelece ali quando não puderem ser identificados os atletas. Nesse caso, os atletas foram identificados. Por fim, em relação ao atleta Lucas de Abreu Severo, voto pela manutenção da pena como fixada pela terceira comissão. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutor. Então ficou o clube absolvido. A redução 6 partidas, né? São de 10 para 6. 10 para 6. O atleta mantido 6 partidas. Luca, manutenção. Isso. Obrigado, doutor. Doutor Patrick? Senhor presidente, só uma questão para o nobre colega, o doutor Pedro. O Luca Candelara da Cruz, é isso que ficou 6 partidas? Você falou outro nome. Lucas. O Lucas, o senhor abriu mão da defesa. Ah, não, tá. Não, sim, é que aqui na pauta estava. Ah, tá. Ah, perfeito. Peço escusas e acompanho na íntegra o voto do relator. Doutor Samuel? Senhor presidente, então, pelo provimento do recurso para reduzir a pena do atleta Caio de 10 para 6, certo? 10 para 6 Caio, absolvição do SCA e manutenção. E absolvição do SCA, bem lembrado. Não provimento do recurso. Perfeito. Também. Não, acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Adalto. Parabenizo o ilustre advogado pela sustentação também e peço vênia para acompanhar o voto na íntegra do relator. Obrigado. Da mesma forma, pelos motivos expostos, acompanho na íntegra o senhor relator, com a redução para 6 partidas, a absolvição do clube e a manutenção do Luca, que abriu mão da defesa. Obrigado.
Processo 399/2024. Doutor Patrick Pavan, relator, por gentileza. Senhor presidente, nobre procuradora, nobre vice-presidente, auditores, secretaria. Processo 399/2024, Trator Marília Atlético Clube. A douta Procuradoria desta Casa apresentou denúncia contra o Marília Atlético Clube por infração ao artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por restar tipificada a conduta daquele que pratica ato discriminatório, tendo como base a súmula do jogo. Houve defesa do clube, alegando várias ocorrências da torcida em comento, que comunicou à Federação Paulista de Futebol, mas a mesma não tomou providências. A terceira comissão disciplinar dessa casa acolheu a tese da denúncia e aplicou ao recorrente a pena de multa no valor de R$10.000 e perda de mando de campo por 2 partidas, por infração ao artigo 243-G do mesmo Codex. Houve interposição de recurso com recolhimento das custas preparatórias, com pedido de efeito suspensivo que foi concedido para ambas penalidades. Esse é o relatório. Obrigado. Temos defesa? A Procuradoria? Os termos do parecer, presidente. Doutor relator? Presidente, eu, doutor Manuel e doutora Sônia estamos também impedidos para participar desse caso, já falo por ambos. Senhor presidente, e analisando o conteúdo do feito, entendo o fato foi muito grave. Aliás, esse tribunal tem sido muito enérgico quando se trata de ato discriminatório. Pela narrativa da súmula, que tem presunção de veracidade e assim descrita, informo que aos 96 minutos de partida houve gritos racistas da torcida Mancha Azul, direcionado ao assistente 1, Samuel da Silva Gonçalves, com os seguintes dizeres: vai colocar um short, bandeirinha. Repetidas vezes, ouvindo essas ofensas, paralisei a partida e informei ao diretor de jogo, que acionou a Polícia Militar. Não obtendo êxito na identificação do autor dos gritos, informo que, cessando as ofensas, a partida foi iniciada. Informo que, após o término da partida, foi lavrado um boletim de ocorrência, número tal, juntamente com a Polícia Militar presente ao estádio. A conduta da torcida em questão é absolutamente inadmissível e merece a adequada reprimenda, uma vez que, conforme estabelecido no parágrafo 2º do referido dispositivo, à luz da teoria da responsabilidade esportiva, os clubes respondem independentemente de culpa pelos atos de seus torcedores, uma vez que a torcida é uma extensão do clube, para o bem e para o mal, não havendo no artigo 243-G qualquer excludente de responsabilidade. E como o próprio recorrente registrou, sua torcida vem causando sérios problemas em sua conduta, e que, pese o recorrente tentar sanar esses problemas, sendo atitude louvável, porém, não tomou nenhuma providência interna, comunicando tão somente à Federação Paulista de Futebol. Pelo exposto, nego o provimento ao recurso e caço o efeito suspensivo para manter na íntegra a decisão da colenda da terceira turma disciplinar. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado. Doutor Patrick, mantendo na íntegra a decisão. Doutor Samuel? Acompanho o relator. Doutor Adalto? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Pedro? Acompanho o relator, presidente. Da mesma forma, também acompanho o relator, por unanimidade, mantendo a decisão da terceira comissão. Processo 482/24, Paulista Sub-20. Relator, doutor Adalto.
Obrigado. Também não temos defesa. Doutora Procuradora. Nos termos do parecer, presidente. Obrigado. Retorno ao relator. Eu voto. Em que pese as razões apresentadas pela ilustre defesa da agremiação, o recurso interposto não merece provimento. Ocorre que, diversamente do sustentado pela defesa, consta da súmula da partida o seguinte em verbos. Informo que, no encerramento da partida, houve uma confusão generalizada entre os jogadores e comissões das duas equipes. Com a ajuda do policiamento, o conflito foi contido e as equipes foram para seus respectivos vestiários. Após a arbitragem identificou alguns jogadores que participaram ou que ajudaram a aumentar o conflito, expulsando esses atletas na súmula. É de rigor pontuar que a súmula goza de presunção de veracidade, portanto, salvo prova sólida em sentido contrário, há que se ter como verdadeiros os fatos constantes do referido documento. Nesse sentido, a arbitragem da partida fez constar expressamente que foi possível a identificação de alguns jogadores que participaram ou que ajudaram a aumentar o conflito. Dispõe o artigo 257, parágrafo 3º do CBJD, que a agremiação será responsabilizada pela infração a que alude o CAP, quando não seja possível identificar todos os contendores. Assim, o teor da súmula não deixa margem para dúvidas quando reporta ter havido a identificação de alguns jogadores. Com efeito, não é possível inferir ter havido a identificação de todos os envolvidos, cenário que afastaria a responsabilidade da equipe, tal como estabelece o parágrafo 3º do artigo 257 do CBJD. Ademais, é possível extrair da súmula que, além dos jogadores envolvidos, também houve a participação das comissões das duas equipes. Tal informação evidencia que não foi possível a identificação de todos os participantes do conflito generalizado, já que, além dos jogadores expulsos, os membros da comissão também se envolveram no tumulto. Já com relação ao pedido de minoração da pena pecuniária, melhor sorte não assiste à defesa, já que a ficha disciplinar da agremiação demonstra que há outros processos em que a equipe foi condenada com incurso no mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, acertada a decisão proferida pela primeira comissão disciplinar ao condenar a agremiação por incurso no artigo 257, parágrafo 3º do CBJD, vez que a súmula da partida permite concluir não ter havido a identificação de todos os atletas e membros da comissão que se envolveram no conflito generalizado. Outro sim, com relação à pena pecuniária no valor de R$ 5.000, após a aplicação do redutor do artigo 182 do CBJD, se mostra razoável e apto a exercer as finalidades retributiva, preventiva e educativa da pena. É papel desse egrégio Tribunal de Justiça Esportiva reprimir condutas antidesportivas, especialmente aquelas que envolvam violência e coloquem em risco a integridade física dos atletas, membros das comissões, equipe de arbitragem e demais envolvidos na realização do evento esportivo. Portanto, a condenação deve ser robusta e o suficiente a fim de desestimular condutas como a analisada nesses autos, inclusive a fim de que a equipe adote medidas preventivas e educativas frente aos seus jogadores, garantindo que o esporte seja instrumento de desenvolvimento humano e transformação social e não de violência. Diante do exposto, recebo o presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento com a manutenção da decisão proferida pela douta primeira comissão disciplinar, já que presentes os requisitos que autorizam a punição da agremiação nos termos do artigo 257, parágrafo 3º do CBJD, com a suspensão do efeito suspensivo deferido em análise sumária e imediata exigibilidade da multa. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado. Defesa escrita também, né? Temos advogado. Ok, pessoal. A Procuradoria.
Doutora Mariana. Eu parabenizo a doutora Adalto pelo voto proferido, que eu acompanho na íntegra, e considerando o entendimento que foi formado no último caso, que pode ser por analogia interpretado como esse, um caso também de 257, parágrafo 3º, eu só gostaria de registrar que a existência de câmeras não necessariamente ela possibilita a identificação de todos os participantes, uma vez que, e nesse caso, há sim vídeo dos autos, eu tomei o cuidado de ver antes do início da sessão, e é impossível identificar todos, até porque há membros de comissão técnica, há gandulas, há outras pessoas não identificadas e não necessariamente credenciadas, e nem todas elas existem a foto para que seja possível identificar um por um. E como se não bastasse ainda, a penalização com multa nos termos do artigo 257, parágrafo 3º, ela é muito mais benéfica à agremiação do que se cada um dos envolvidos for penalizado com as 6 partidas, ou cada um dos participantes, ali membros de comissão técnica ou gandulas, sejam penalizados como incursos no 257 caput na penalidade de dias. Então, eu acompanho na íntegra o voto brilhante do doutor Adalto. Obrigado, doutora. Doutor Patrick. Na íntegra com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel. Doutor Adalto. Doutora Sônia. Acompanhe, relator, presidente. Doutor Pedro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Manuel. Com o relator, presidente. Da mesma forma com o relator na íntegra. Então, por unanimidade. Por fim, o processo 483, de 24. Doutor Manuel. Obrigado, presidente. Processo 483 de 2024. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo interessado Lúcio Henrique Borges, treinador da equipe do Rio Claro, denunciado como incurso nos artigos 243C, por 2 vezes, 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e 223, todos do CBJD. Pois, de acordo com o relato do árbitro, durante todo o primeiro tempo da partida, o senhor Lúcio Henrique Borges, treinador da equipe visitante, que estava suspenso da partida, e que se encontrava nas dependências da arquibancada do estádio, proferiu ofensas direcionadas ao árbitro da partida. Durante o intervalo, quando estavam no vestiário da arbitragem, ele se dirigiu de forma grosseira, bateu na porta e em tom ameaçador proferiu as seguintes palavras: Caio, abre aspas, Caio, eu vou te pegar aqui fora. Você tinha que ter expulsado o jogador de número 2 da equipe mandante. Informa o árbitro ainda que após o término da partida, quando estavam no vestiário da arbitragem, o denunciado veio na escada de acesso proferindo novamente em tom ameaçador as seguintes palavras, abre aspas, Caio, olha a bosta que você e sua equipe fizeram. Vou falar com o Lombardi, fecha aspas. Eram 2 denunciados, mas o recurso diz respeito só ao treinador. Apresentada a defesa escrita, ele diz que esses fatos, resumidamente, não condizem com a verdade, que a denúncia deve ser julgada improcedente, que ele estava... Seria impossível ele se dirigir ao vestiário da arbitragem, porque seria impossível ter adentrado na praça de desporto na ocasião, já que ele estava suspenso. Se bateram na porta de forma grosseira e proferir essa palavra, não seria o denunciado, e que durante toda a partida ele ficou em local reservado à equipe visitante. E neste local havia outros integrantes da comissão e muitos torcedores da equipe adversária, sendo sabido que em uma partida de futebol é comum haver protesto de várias formas. A defesa questiona como que seria possível a arbitragem ter ouvido de dentro de campo e identificado que esses protestos seriam de autoria do denunciado. A defesa informa ainda que essa suspensão se deu em decorrência de 3º cartão amarelo, que seria uma suspensão automática e não em decorrência de uma decisão da Justiça Desportiva. E que se houve algum questionamento por parte do denunciado, que teria sido de forma urbana e sem ofender ou ameaçar nenhum integrante da arbitragem. A Igreja, como primeira comissão disciplinar, condenou por unanimidade o denunciado Lúcio como incurso no artigo 223, com a aplicação da pena de multa no valor de R$100 e a suspensão pelo prazo de 90 dias. No momento da dosimetria, os julgadores entenderam que a infração prevista no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, foi absorvida pela infração do 223 e, por fim, absolveram por unanimidade pela prática da infração prevista no artigo 243C do CBJD. O acórdão é nesse sentido do relator. Na sequência, o senhor Lúcio, treinador da equipe, apresentou recurso voluntário
expôs um trecho do acórdão reduzido pelo relator e destacou a questão do cartão amarelo, que a suspensão se deu em decorrência de terceiro cartão amarelo e que a suspensão não foi por uma determinação da Justiça Desportiva. Sustentou ser inaplicável, portanto, ao recorrente os artigos em que fora denunciado 172 e 223 do CBJD, pois esse dispositivo fala em decisão proveniente da Justiça Desportiva, o que não teria ocorrido nesse caso. Requereu, portanto, a absolvição, tanto da pena de multa quanto da pena de suspensão. A Procuradoria também apresentou recurso voluntário visando a reforma da decisão proferida, pleiteando a condenação também pela infração do artigo 243C por 2 vezes em concurso material. Recurso voluntário foi concedido por este auditor concedeu efeito suspensivo na penalidade imposta, no que excedeu os 15 dias de suspensão, e a douta Procuradoria também impugnou o recurso voluntário. Esse é o relatório, presidente. Obrigado. Procuradoria. Nos termos da manifestação já apresentada, presidente. Retorno ao relator. Obrigado, presidente. Presidente, eu acho que com todas as vênias cabe a reforma da decisão proferida pela Igreja Primeira Comissão e atento a todos os elementos e fundamentos trazidos aos autos, entendo que o denunciado, o senhor Lúcio Henrique Borges, deve ser condenado, considerando que seu comportamento respeitou os membros da equipe de arbitragem. No entanto, as teses trazidas pela defesa se baseiam em matéria de direito, não havendo elementos que afastem a presunção relativa de veracidade da súmula. Pelo contrário, ele até faz menção de que ele se manifestou de forma ordeira. Mas assiste razão à defesa no sentido da impossibilidade de configuração do artigo 223, pelo qual o recorrente foi denunciado, na medida em que a suspensão do treinador se deu em decorrência de terceiro cartão amarelo, não havendo descumprimento de determinação da Justiça Desportiva. Importa notar ainda que essa infração disciplinar se encontra prevista no capítulo das infrações referentes à Justiça Desportiva. Não há que se falar na preclusão da infração prevista no artigo 258 do CPJD, considerando que a Procuradoria, em seu recurso, pleiteou a condenação do denunciado pelas infrações que restou absolvido. Então, eu voto pela condenação do denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, por 2 vezes, como é requerido inicialmente na denúncia, a 2 partidas de suspensão em cada, totalizando 4 partidas de suspensão, considerando se tratar de enunciado que é treinador da equipe, que desrespeitou a equipe de arbitragem em partida em que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, em 2 momentos distintos, um foi no intervalo e um ao término da partida, se dirigindo nessas 2 ocasiões para local inapropriado, observando que o denunciado é primário, presidente. Condenação 4 partidas. Senhora vice-presidente, doutora Maria. Parabenizo o voto, doutor Manuel Jordani, e acompanho na íntegra. Doutor Patrick. Da mesma forma, acompanho o relator. Doutor Samuel. Acompanho o relator integralmente. Doutor Adalto. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Sônia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Pedro. Também acompanho, presidente. Relator. Eu na íntegra também. Dessa forma, as 4 partidas por decisão unânime. Dando por encerrado dessa forma, como último processo, se enfindando a sessão de hoje. Obrigado a todos.